E aí, vamos participar comigo da nossa aula de robótica de hoje? Eu, professora Maiara, estarei com vocês. E para começarmos, vamos lá. Separe esses 3 materiais que você tiver aí na sua casa. Uma régua, borracha e apontador. Se você não tiver esses materiais, no decorrer da aula você vai perceber que você pode substituir eles por outros materiais. Se você tiver também uma borracha ou mais de uma, seria bem importante. Caso você não tenha 2 borrachas, pode ser 2 objetos mais ou menos desse tamanho. Vou deixar um tempinho para vocês. Conseguiu separar esses materiais? No decorrer da aula você vai perceber como nós vamos utilizar eles. E aí você já vai ter uma ideia. Pegue então agora o seu caderno ou a sua folha de registro. Vamos anotar a data de hoje, robótica. E ao lado da palavra robótica, hoje eu trouxe algo a mais. Está escrito alavanca, que é o tema da nossa aula de hoje. Mais um tempinho para vocês. Tudo certo, então? Vamos começar com a aula de hoje. Observe só aí na sua tela. Você já teve uma ótima ideia? Nossa, professora, como assim? Você já resolveu algum problema aí na sua casa, ou com algum colega seu, com alguém que você conhece, acabou dando uma ideia e resolveu algo? Ou criou algo interessante? Pense um pouco. Eu imagino que alguma coisa você já deve ter imaginado ou criado.
E hoje nós vamos conhecer, então, Leonardo da Vinci. Você já ouviu falar deste personagem, desta pessoa tão importante que foi Leonardo da Vinci? Vamos conhecer um pouco, então, sobre a vida e a história e o que é que ele tem a ver com a nossa aula de hoje. Olhem só. Ali nós temos uma estátua, uma escultura representando a imagem de Leonardo da Vinci. E você sabia que Leonardo da Vinci nasceu na Itália em 1452? Muito tempo atrás, não é mesmo? Ali nós temos a imagem da bandeira da Itália, nas cores verde, branco e vermelho. E ao lado nós temos ali uma imagem amarelo. Será que você sabe o que é isso? Consegue identificar? Tem algum palpite? Esta imagem, olha só, ela parece com o desenho, com o formato de uma bota. E esta imagem é um mapa da Itália. Vamos ver então. Olhem lá. Nós temos a Itália marcado ali no nosso mapa e o Brasil logo ali embaixo. Vou aproximar o mapa um pouquinho mais para você perceber aonde é que fica a Itália. Olhem lá. Conseguiram perceber? Ali foi o país onde nasceu Leonardo da Vinci. Mas por que você está falando dele hoje na aula, professora? O que é de tão interessante, tão importante que Leonardo da Vinci fez no passado? Olhem aí. Leonardo da Vinci se destacou como matemático, cientista e escultor. Mas não somente isso. Olhem aí. Ele também se destacou como engenheiro, inventor e pintor. Nossa, quantas coisas Leonardo da Vinci fez durante toda a sua vida! E veja que ele criou várias coisas, ele inventou diversos objetos, diversos mecanismos e hoje nós vamos conhecer um deles. Mas Leonardo da Vinci é mais conhecido como pintor. Isso mesmo, olhem só aí na tela de vocês. Como pintor, Leonardo da Vinci produziu grandes obras. A mais conhecida delas é a Mona Lisa. Olhem só a imagem da Mona Lisa, a pintura mais conhecida e mais famosa de Leonardo da Vinci. E talvez seja a pintura mais conhecida no mundo todo. Ela é muito falada porque ela é uma pintura enigmática, interessante. Nesta obra, Leonardo da Vinci, ele aplicou uma técnica de deixar o canto dos olhos um pouquinho mais esfumaçado, um pouquinho mais escuro, criando uma sombra. E isso nos permite, nos dá a sensação de que a Mona Lisa está nos observando. Veja só, autor Leonardo da Vinci, data 1503 a 1506. É mais ou menos a data estimada que essa pintura foi feita. Técnica: pintura a óleo sobre madeira de álamo. Dimensões: 77 centímetros por 53 centímetros. E hoje, esta pintura do Leonardo da Vinci está localizada, então a sua localização está no Museu do Louvre, em Paris, França. Essa, então, é uma das obras conhecidas e que foi pintada por Leonardo da Vinci. Que tal, então, conhecer um pouco mais sobre este personagem tão interessante? Veja que agora eu vou passar um vídeo para vocês. Ele é um vídeo que está narrando, ou seja, o narrador vai contar um pouco da história de Leonardo da Vinci. Aparecem algumas letras lá na imagem, mas preste mais atenção nas figuras e no que o narrador irá falar sobre Leonardo da Vinci. Veja só aí. A história de Leonardo da Vinci. Há muito tempo atrás, em 15 de abril de 1452, nasceu, na Itália, um menino chamado Leonardo. Seu avô ficou tão feliz que chegou a escrever sobre o nascimento dele.
Quando era bebê, Leonardo foi amamentado e cuidado pela mãe, mas depois foi morar com seus avós. Eles se chamavam Antônio e Mona Lúcia da Vinci. Uma vez, quando tinha apenas 4 anos, o menino Leonardo estava com seu tio Francesco, visitando as vinhas e oliveiras, quando uma ventania muito forte derrubou várias coisas. Leonardo ficou impressionado com o poder da natureza. O menino foi crescendo e sempre estudava e aprendia tudo o que pudesse. Aonde fosse, sempre levava um caderno para fazer suas anotações. Leonardo da Vinci era muito inteligente. Na escola da cidade onde morava, os professores já haviam ensinado tudo o que podiam para ele e não tinham mais condições de saciar sua vontade de aprender mais. Além das matérias da escola, Leonardo também teve aulas de música e aprendeu a tocar lira. Logo, estava compondo suas próprias músicas. Enquanto perambulava pelos campos, ele gostava de desenhar a paisagem que via. Um dia, o pai de Leonardo percebeu que seus desenhos eram muito bons e levou alguns deles para mostrar ao seu amigo Verrocchio, um artista da cidade de Florença. Verrocchio ficou impressionado com os desenhos e disse ao pai de Leonardo para trazê-lo até seu ateliê. Então, aos 12 anos de idade, Leonardo foi morar com seu pai em Florença, em uma casa de onde se via os escritórios do governo em que seu pai trabalhava. No ateliê de Verrocchio, Leonardo começou varrendo o chão e fazendo arrumações, mas logo passou a esticar telas, a fazer pincéis e a pintar. Leonardo adorava trabalhar no ateliê e gostava muito da cidade de Florença. No inverno de 1466, uma enchente inundou a cidade no meio da noite e causou muita destruição. Mais uma vez, Leonardo testemunhava o poder da natureza. Um dia, o pai de Leonardo estava em Vinci e um camponês lhe pediu um favor. Fiz um escudo de tronco de árvore. Quando o senhor retornar a Florença, poderia pedir alguém que o pintasse para mim? Quando viu o escudo, Leonardo disse que não poderia pintar do jeito que estava. Era necessário melhorar sua forma e ilustrá-lo antes de pintar. Leonardo transformou o escudo em um lindo objeto e pintou nele uma criatura inventada por ele mesmo. Verrocchio estava fazendo uma grande pintura em uma igreja e pediu a Leonardo que pintasse o anjinho que segurava o manto de Cristo. Sua pintura é melhor que a minha, disse Verrocchio para Leonardo. Em pouco tempo, o dono do ateliê fez de Leonardo o seu sócio. Leonardo da Vinci amava os animais e se tornou vegetariano. Às vezes, ele comprava passarinhos para depois soltá-los. Ele adorava estudar e desenhar pássaros em pleno voo. Ah, como eu gostaria de voar, ele sonhava. E assim desenhou máquinas voadoras, umas com asas que batiam como as de um pássaro e outras que pareciam um helicóptero. Leonardo era um grande inventor. Desenhou uma bicicleta 300 anos antes que a primeira bicicleta fosse construída. O talento de Leonardo e suas façanhas eram impressionantes. Leonardo da Vinci morreu quando tinha 67 anos nos braços do rei da França. Hoje, sua famosa pintura Mona Lisa é a pintura mais preciosa do mundo. Conseguir então ver como foi a vida de Leonardo da Vinci? E ele foi uma pessoa muito dedicada no que ele se propunha a fazer. Então ele estudava muito, ele era muito observador. E uma das invenções do Da Vinci já existiam na época. Era a catapulta. Vamos ver aqui uma catapulta? Vejam só. Na época de Leonardo da Vinci, já existiam as catapultas. Elas são bem mais antigas.
Só que Leonardo da Vinci, ele criou e inventou uma catapulta específica, que é essa daqui. Olhem só. Ela tem uma barra, aqui eu fiz uma bolinha e quando eu puxar este fio, nós vamos ver o que acontece. Veja só. Olhem só, a nossa catapulta, ela lançou o objeto. E vejam, aqui nós temos a barrinha que segura. Olhem só, eu empurro ela para trás. Aqui nós temos uma engrenagem que está fazendo a força. Eu prendo esta engrenagem aqui. Olhem só, com esta barrinha, ela fica presa. E aí, a alavanca está, ó, para baixo. A minha barra está para baixo. Vou novamente colocar aqui um objeto para ser lançado por esta catapulta. Vamos lá? Eu vou novamente puxar o fio para soltar a engrenagem que vai fazer o movimento. Vejam só. Atenção. E foi embora o nosso objeto. Foi lançado o nosso objeto. Veja só aí na tela de vocês. Leonardo também foi um grande inventor. E uma de suas criações foi a catapulta de arco. Essa que eu mostrei agora para vocês. Vejam só também. Na Idade Média, a catapulta era uma máquina simples usada para lançar objetos pesados a longas distâncias. Então, a catapulta, ela servia para auxiliar as pessoas a realizarem tarefas pesadas, lançar objetos pesados. E aqui nós vimos, então, um exemplo da catapulta que Leonardo da Vinci projetou. Vamos ver na tela agora como é que funcionam as catapultas através deste vídeo. Observe só! Vocês perceberam através desse vídeo como é que a catapulta funciona? Vejam que ela eleva toda a barra dela para trás e depois ela lança o objeto. E as catapultas, olhem só. A catapulta, ela é um tipo de alavanca. Ela é utilizada em várias construções da robótica. Lá no início da aula, junto com o nome da nossa aula robótica, eu pedi para vocês anotarem a palavra alavanca. Vocês se lembram? E hoje, o nosso conceito tecnológico é a alavanca. Ela é muito importante nas construções da robótica. Então, vamos perceber aí o que é uma alavanca. As alavancas são mecanismos usados para levantar ou mover objetos. Todas as alavancas possuem 4 elementos básicos. Então, olhem só, aí na tela de vocês, vocês têm a alavanca construída com os blocos de montar. Vamos perceber aqui juntos como é que elas funcionam. Aqui nós temos uma gangorra que usa o princípio da alavanca. Em todas as alavancas, o que nós vamos ter? Um ponto de apoio, que significa o ponto aonde a nossa barra, que é essa parte maior aqui, a parte onde os dois bonequinhos estão posicionados, essa barra ela vai se apoiar sobre um ponto. E este ponto, no nosso caso da gangorra, é esse daqui. Nesta gangorra, nós temos 2 outros elementos. Então, nós temos o ponto de apoio, a barra, e aí nós temos o ponto potente, que é onde vai ser exercida a força. E o oposto, aqui no caso da gangorra, será o ponto resistente, aonde vai sofrer a força exercida. Vamos ver um pouquinho mais de perto, aí no detalhe, veja só. Ali nós temos a barra, que está identificada com o círculo vermelho. O ponto de apoio
está bem ao centro. A força potente, no caso ali, é um menino. Ele está exercendo a força para subir a sua gangorra. E a força resistente é aonde está o outro círculo vermelho. Na gangorra, o ponto resistente e a força potente e a força resistente, elas vão se contrapondo. Então, quando um faz a força, o outro sobe e assim vai acontecendo na gangorra. Um vai subindo e descendo e aí vai modificando o ponto da força. Então, este é um exemplo de alavanca. Vamos fazer um teste agora? Observe aí na tela de vocês. Vocês se lembram que eu pedi alguns materiais para vocês utilizarem na aula de hoje? Então, eu pedi a régua, as borrachas, apontador. E nós vamos fazer um experimento. Então, observem só. Eu trouxe aqui o apontador, a régua e as borrachas. No caso, eu vou usar 4 borrachas, porque eu vou fazer um experimento. Vocês podem observar algo que na casa de vocês, vocês possam utilizar como eu estou utilizando aqui a régua para fazer uma gangorra. Olhem só, se eu colocar as 2 borrachas, uma em cada ponta, a nossa régua ela está equilibrada e ela está com um ponto de apoio aqui, é o nosso apontador. A barra é a régua. E aqui nós temos um ponto de equilíbrio. Se eu puxar, então, essa nossa barra um pouco mais para cá, agora ela está equilibrada? Não, não está equilibrada. O que que acontece? Por conta de eu tirar a régua do centro, o que que acontece? Um lado vai ficar mais pesado do que o outro, né? Um lado vai pender mais. Mas se eu colocar novamente aqui, ó, 2 borrachas, o que acontece? Ela volta a ter o ponto de equilíbrio. Veja que essa parte aqui da nossa régua está menor em relação ao ponto de apoio e esta parte aqui, ó, ela está maior. Então, esse é um experimento que nós realizamos. Observe aí na tela. Olhem só, ali nós temos o apontador um pouco mais para o lado. E nós temos as 2 borrachas se equilibrando na barra. Este é um tipo de alavanca. Agora, nós temos um outro modelo de catapulta, que foi construída com palitos de churrasco, palitos de sorvete, né? Palitos de churrasco é diferente. Com palitos de sorvete, que é esta catapulta aqui, ó. Nós utilizamos, então, vamos ver quantos palitos eu utilizei aqui, ó. Olhem só, eu utilizei alguns palitos aqui para fazer a base, o que é o meu ponto de apoio. Aqui nós temos a barra. E eu coloquei uma tampinha de garrafa, estou utilizando uma massinha para lançar o objeto. Vamos ver como é que ela vai funcionar? Eu faço uma pressão aqui, então aqui eu tenho meu ponto de apoio, aqui eu tenho a minha força potente, que é onde eu estou aplicando a força, e a força resistente vai ser quando lançar a bola. Elas se encontram no mesmo ponto, vejam só. E foi embora o nosso objeto. Vamos ver novamente? Olhem só. E foi mais alto. Conforme eu vou aplicando uma força maior, o meu objeto ele vai ser lançado ainda mais longe. Agora, então, eu vou mostrar para vocês uma outra construção da nossa aula de hoje. Vou deixar esta aqui ao lado e vou pegar a nossa catapulta da robótica com o nosso kit Ludobot. Vejam só, eu vou ligar aqui. Para essa construção, vejam que eu utilizei uma viga que está sendo a nossa barra. Coloquei uma tampinha de garrafa para segurar aqui o nosso objeto. Coloquei também botões liga e desliga. Este botão ele vai fazer a função de jogar e mover o motor para frente e para trás. Então, vamos ver como é que ela funciona? Vejam só.
ela lança os objetos. E para voltar, eu coloquei um outro botão. Então, o nosso braço aqui do nosso robozinho, ele volta. Novamente, vamos ver? Joguei e voltou. Às vezes, ele não volta na posição correta que ele estava anteriormente, por conta do motor, né? E aí, a gente dá um toquezinho só para ele novamente voltar à posição. Vamos ver como é que ela funciona? Vejam só. Lançou e voltou. Que interessante essa construção da robótica, não é mesmo? Essa foi uma catapulta construída, então, com o nosso kit. E qual será, então, a programação utilizada? Vejam só. Nós utilizamos, então, os botões, nós utilizamos o LED para quando ele lançar o objeto para que esse LED se acenda. E utilizamos também o bloco de montagem de carro para frente e carro para trás. Então, esta é a programação do nosso robozinho. Mas onde nós podemos utilizar essa nossa catapulta? Vamos ver, então, uma ideia que eu trouxe para vocês? Olhem só o que eu trouxe aqui na aula de hoje para nós brincarmos com a nossa construção, que utilizou, então, o conceito tecnológico de alavanca. Vejam só, é um basquete com catapulta. Então, o nosso robozinho aqui do Ludobolt, ele está com o braço como se fosse lançar a bola. E aí, então, eu ligo com o botão e ele vai lançar a bola. Vamos ver? Ponto! E para voltar o braço, eu aperto novamente. Vou ajeitar aqui. Vamos ver, coloquei então a bola lá. Vamos ver se ela vai acertar então a cesta de basquete. E essa não foi boa. Vamos tentar mais uma vez. Olhem só. Também não conseguiu. Por que será que isso está acontecendo? Ah, agora sim! Veja que durante a construção desse nosso robozinho, eu fiz alguns testes. E este braço aqui, inicialmente, eu coloquei a tampinha somente nesse bracinho preto aqui. Eu ainda não tinha essa parte laranja. E tentei várias vezes fazer com que o nosso robozinho acertasse a cesta. Mas a bolinha, ela caía direto para baixo. Ela não tinha impulso suficiente. Então, eu fiz uma adaptação aqui, coloquei essa parte laranja, que coloca a bolinha numa posição um pouco mais inclinada. E aí sim, funciona a nossa construção para acertar ali a cesta de basquete. E vamos testar, será que com essa construção aqui, será que vai dar certo? Puxa vida, eu não sei se ela é tão precisa quanto o nosso robô. Então, eu vou colocar ali a bolinha e vou fazer uma pressão aqui, vamos ver? Muito fraco, faltou mais força, né? Vamos ver um pouco mais de força. Ixi, agora foi força demais. Essa daqui precisa fazer alguns testes, não é mesmo? Olhem só, quase acertou. Vamos tentar novamente? Eu acho que é melhor jogar com esse daqui. O que vocês acham? Tá mais fácil de acertar, não é mesmo? Então, veja que aqui na nossa construção da robótica, nós estamos utilizando alguns objetos que podem ser construídos aí por vocês em casa, como essa catapulta, com palitos de sorvete, com tampas de garrafa. A nossa construção aqui do basquete, eu utilizei uma caixa de papelão, um copinho plástico, e assim a gente pode criar e inventar brincadeiras para se divertir com os conceitos da robótica, o que é mais legal ainda, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nós vamos continuar falando sobre os conceitos tecnológicos. Não perca! Até a próxima aula!